Senhor, irmãos. Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu, para que a gente pudesse estar aqui reunidos como igreja e receber do Senhor uma instrução para a nossa vida. Eu vou ler aqui em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Mateus 5, 13 ao 16. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja as verdades a respeito de Cristo, do seu reino. E como a Camila falou aqui no momento da ministração do louvor, que as nossas veredas sejam endireitadas, porque nós estamos aguardando um rei, ele está vindo para governar, que nós possamos estar preparados para esse tempo. Mateus 5, a partir do verso 13, diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Nós estamos em Setembro Amarelo, né? E aí tem o tema aí da saúde mental, um tema tão importante. Eu estava com uma palavra no meu coração para trazer para a igreja, nesse sentido. E na quinta-feira, enquanto eu estava ministrando aqui a escola bíblica, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E nós estávamos falando a respeito do sistema mundano, do sistema mundial, do sistema do mundo, que é governado por Satanás. O sistema ideológico, moral, né, que Satanás governa, que é o sistema vigente, de onde ele é o príncipe, né? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele não tem o domínio de absolutamente nada, porque tudo está sob o domínio do nosso Rei Jesus. Mas ele influencia a terra por causa do pecado. E nós estávamos falando e discorrendo sobre esse sistema mundano. E o Senhor falou para mim: fale mais sobre a cultura do céu. Eu entendi que era para essa noite que Ele queria trazer essa palavra para a igreja. Falamos tanto na quinta sobre o sistema do mundo, sobre o sistema satânico. E Ele disse: eu quero que você fale para a igreja também sobre o meu sistema, a minha cultura. E é interessante que a gente estudando na quinta, entendemos que o sistema do mundo, o sistema mundano, ele é um sistema que influencia a criação caída, é uma ordem moral criada em ativa rebelião contra Deus. Esse sistema tem como líder Satanás. E o que ele quer fazer? Ele quer colocar por terra tudo que Deus estabeleceu como princípio. Tudo que Deus estabelece na sua palavra enquanto princípio, ele quer derrubar. Ele vai contra tudo que Deus estabeleceu. Então, se Deus criou a família, o que ele quer? Destruir a família. Aí Deus cria homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Ele quer o quê? As disforias de gênero. Deus estabeleceu a ordem dos papéis do homem, da mulher. E Satanás quer, com o feminismo e com o machismo, inverter os papéis. Então, tudo que Deus estabelece como lei para nós, o sistema mundano vai vir tentar
derrubar isso e falar o contrário. Esse é essencialmente o sistema do mundo. E é o que nós vemos. Então, os valores morais de Satanás, que é um ser moral, são contrários à palavra. Então, Deus institui a vida, mas o sistema do mundo quer liberar o aborto. Então, todos esses pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus fazem parte desse sistema. E nós discorríamos sobre isso na quinta. Sabemos quão caótico é o sistema mundano. Nós já sabemos disso. As coisas estão piores, porque a Bíblia diz que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a iniquidade está o quê? Se multiplicando. O fôlego da serpente está sendo alimentado pelo pecado. Nós vimos também na escola bíblica isso. Que o que alimenta, o que dá influência para Satanás é o pecado. Quanto mais pecado, mais influente. Quanto mais pessoas rendidas a Cristo, menos influência tem Satanás na terra. Então, por isso, nós temos que avançar, não com atos proféticos. Nós não temos que avançar repreendendo os demônios dessa região. Nós temos que avançar com o Evangelho. As pessoas precisam se arrepender para que Satanás perca a força. E aí, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nós sabemos que o mundo se rebela contra Deus. E como são as pessoas desse mundo que vivem em desobediência a Cristo? Porque esse espírito satânico opera nos filhos da desobediência. Então todos aqueles que não se renderam a Cristo, que não possuem o Espírito Santo, são direcionados pelo espírito do anticristo. A Bíblia diz, o espírito que opera nos corações daqueles que se recusam a obedecer. E como essas pessoas? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Parece que Paulo escreveu isso para nós, hoje. De tão atual que é essa escritura. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Escuta isso aqui. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de dar-lhes a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Aquele que é religioso só na aparência, que aparenta piedade, está sendo influenciado por Satanás. Isso é muito sério. Esse é o sistema que rege o mundo. E nós moramos aonde, queridos? Aqui. Então vamos nos esconder aqui dentro, fechar esse prédio. E vamos ficar longe disso. Isso é possível? Não. Nós vamos para as universidades, não vamos? Vamos, nós entramos ali. Nós vamos para o mercado de trabalho, nós trabalhamos no sistema público. Nós entramos nos espaços públicos, entramos ou não entramos? Entramos. É aqui que nós vivemos, nós entramos em contato com as coisas, nós não frequentamos os lugares, vocês não vão no shopping, vocês não vão no mercado, vocês não frequentam a academia, vocês não vão na farmácia. É nesse sistema que nós estamos inseridos. E o próprio Jesus vai dizer em João, ele faz essa oração, Jesus orou por nós, olha que lindo. Essa oração que Jesus faz em João 15, ele está orando por nós. E ele diz o seguinte lá, orando, Jesus, o próprio Deus encarnado, orando por nós. Ele diz assim, João 17, desculpa. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus já deixou claro. Ele não pediu para que Deus nos tire daqui, que a gente se isole das coisas, mas pediu para que a gente estivesse escondido atrás da palavra.
De que forma que o próprio Jesus ora para que Deus nos guarde do mal? Pela palavra. Então é nessa palavra que nós nos defendemos. Nós vivemos aqui, mas nós fazemos oposição ao sistema satânico com a palavra. Aí eu até falei na quinta-feira que é impossível nós não nos posicionarmos politicamente. Por quê? Porque nós vamos nos posicionar contra qualquer pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Qualquer pensamento, seja na filosofia, seja na política, seja em qualquer lugar. Qualquer pensamento que feriu um princípio bíblico, nós vamos nos levantar com a Bíblia. Então nós vamos nos posicionar em todas as áreas da ciência, do conhecimento, da política. Nós estamos morando aqui. E ele diz que nós não seríamos tirados daqui. Nós estaríamos com o escudo da palavra, com a espada da palavra, para ser guardados aqui. E o próprio Paulo também, em Romanos 12:2, ele vem e traz uma advertência para nós. Ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então nós vivemos aqui, nós frequentamos os lugares, nós nos envolvemos aqui, nós estamos enredados pelo sistema, rodeados por isso, mas nós nos transformamos pela renovação do nosso entendimento, através da palavra. E aqui, em 2 Coríntios também, 2 Coríntios 10, Paulo vai dizer assim, embora sejamos humanos, estamos aqui, não lutamos conforme padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus. Que arma é essa? A palavra. E não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Nós fazemos isso. Levamos cativo todo pensamento rebelde ao ensinamos a obedecer a Cristo. Então, aonde tiver qualquer rebelião de ordem moral, ideológica, filosófica, que se rebele contra o conhecimento de Deus, nós vamos nos levantar com a palavra. O mundo vai achar que a gente está se envolvendo em política, vai achar que a gente está intrometendo onde não é, mas não, nós vamos nos levantar com isso aqui. Por que Deus institui as suas leis e os seus princípios? Uma palavra para pensar? Que difícil, né, isso aqui? Cheio de regra. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos criou. Então Ele sabe o que vai nos fazer mal, o que vai nos fazer bem, porque Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez. Então, se Ele institui algo, é para o nosso bem. Quando Ele diz não quebre uma aliança, é para o nosso bem. Ele sabe a repercussão e qual é a consequência de uma quebra de aliança. Ele conhece. Então Deus institui suas leis e suas palavras para reger todo o universo, toda a criação, para reger a humanidade, para nos proteger. E Satanás quer o quê? Nos destruir. Então ele vai fazer leis contrárias a isso. Sabendo que é pela palavra que nós nos posicionamos. Nós vamos viver aqui, vamos. Nós não vamos deixar, irmãos, de nos relacionar socialmente. Mas nós vamos viver em oposição ao sistema. Sabe, a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não foi para viver pacificamente com as obras do diabo. Então você se revista dessa palavra e para de fingir demência quando alguém falar uma heresia. O próprio Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E a gente está sorrindo e acenando. Entre com a palavra. Pregue a palavra. A sua função não é convencer ninguém. A sua função é pregar a palavra. E levar todo o pensamento cativo, obediente a Cristo. E no
no texto que nós acabamos de ler, nós vimos isso. Nós somos aqui, nós vivemos aqui. Somos aqui não, nós vivemos aqui. Mas a nossa pátria não é essa. A nossa cultura é a do céu, e eu quero falar mais especificamente sobre isso. Aqui em Mateus 5, 6 e 7, tarefa para casa, é o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Esse aqui é o código moral e ético absoluto do reino de Deus. Jesus aqui, ele senta num lugar mais alto, as multidões se achegam a ele, e ele começa a fazer o que aqui? Leis. Lembra que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés no Antigo Testamento? Quando Moisés pega aquilo, ele fala assim: olha, daqui a um tempo vai vir um profeta semelhante a mim. Quando ele chegar, escutem o que ele diz. Moisés estava falando de Jesus. Agora eu estou entregando as tábuas da lei para vocês, mas vai vir um que vai fazer outras leis. É um profeta, estava falando de Cristo. Ele vai fazer outras leis. Então, quando ele vier, escutem as leis que ele está falando. E Jesus está fazendo isso aqui no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Legislando, fazendo as nossas leis. Agora nós estamos debaixo da lei de Cristo, que está aqui. E aí, essas leis aqui, que é a lei, o código de ética, de conduta, o código absoluto do reino, eu não consigo viver ele com a minha humanidade, nas minhas próprias forças. Eu não tenho força para viver isso aqui. Só vive isso aqui quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito. É pelo poder do Espírito que eu aplico o Sermão do Monte na minha vida. Jeremias 31:3, o profeta profetizou dizendo: na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Então se trata de um conjunto de leis e regras. Não é aquela lista que eu faço, que eu agora tenho que seguir. Se trata de uma lei que está inscrita em mim, pelo Espírito. E é pelo Espírito que eu vou vivenciar esse código de ética e conduta. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo por mim mesmo colocar isso aqui em prática. Se vocês forem ver, a régua de Mateus 5, 6 e 7 é muito alta. E nós vamos falar mais sobre isso. A cultura do céu, que é o que está aqui, ela não é uma cultura que vai da terra para o céu. Não sou eu e a minha família, a minha casa, tentando chegar no céu, irmãos. A impressão que é isso, né? Eu, a minha família, eu aqui tentando desesperadamente chegar no céu, pelas minhas próprias forças. Não é isso. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Significa que as realidades do céu é que descem para a terra. Ele prepara um novo e vivo caminho do céu para a terra. Então não adianta eu tentar viver isso. É a realidade do céu que desce até mim. Eu não tenho como eu chegar até lá. Tá, ficou confuso, mas vocês vão entender. Essa é uma chave que pode mudar a vida de vocês, se vocês compreenderem isso. E por que é do céu para a terra? Quando nós nascemos de novo, quem que nasceu de novo já? Nós nascemos de novo. Nascemos do Espírito. Eu nasci uma vez, o meu pai e da minha mãe, lá há 38 anos atrás. Meu nascimento humano, vocês também. Só que teve um dado momento da minha vida em que eu me rendi a Cristo. Nesse momento eu nasci de novo. É um novo nascimento, ele é real. É o nascimento do Espírito. Esse é um marco de nascimento na minha vida. Eu nasci de quê? Do Espírito. Eu nasci do céu. A minha origem mudou. Por isso que na cruz tudo é curado. Porque agora eu não sou mais a filha daquela mulher que quis me abortar. Eu não sou mais a filha daquele pai bêbado que me batia e não me provia as coisas. Eu não sou mais uma pessoa indesejada no mundo. Ou não sou uma pessoa que nem sei quem são meus genitores. Agora eu tenho uma outra origem. O céu. Vocês que levantaram a mão, essa é a origem de vocês.
Esse é o ponto de partida do céu, aonde eu fui originada, para a terra. Ai, quem que é minha origem? A gente se apega às vezes nas coisas do passado. A gente pode até saber o nosso passado, o quão difícil foi. Mas agora, enquanto salvos, nós temos que nos apegar à nossa origem. E é Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, zerou. Você nasceu de Deus. Você agora é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, filho por adoção, foi colocado na família de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: Deus faz com que o solitário viva em família. Perdeu-se agora aquela coisa do ai, porque antes eu fui criado. Perdeu-se, porque agora eu tenho uma nova origem. Eu nasci do céu, eu nasci de lá. Você entendendo isso, que você foi gerado do Espírito, eu não consigo viver a cultura do céu através da minha humanidade. Se eu não nasci de novo, eu não tenho como projetar para o meu dia a dia a cultura de um lugar de onde eu não vim. Pode observar os brasileiros que moram fora do país. Eles estão lá fazendo as mesmas comidas, dançando as mesmas músicas, usando as mesmas roupas, porque é o lugar de onde eles vieram. Eles conseguem reproduzir a origem deles. Eu não vou conseguir viver a cultura do céu se a minha origem não for o céu e se eu não tiver nascido de novo. Por isso eu digo para você que ainda não fez isso, que hoje você possa se arrepender, como a Camila falou aqui. Se arrependa, reconheça Cristo como único Senhor e Salvador, se renda a Ele, que hoje você possa nascer do Espírito e ter uma origem diferente. Então, entendendo isso, a minha vida não é mais um ser carnal, tentando com todas as minhas forças ser espiritual. Se eu tentar fazer isso, eu vou ser religiosa. Tem pessoas que vêm para a igreja, não aceitam Jesus, se emocionam, e elas tentam, pela força delas, seguir um código de ética crentez. Agora eu faço parte da comunidade Arca Church, eu tenho que me comportar diferente, preciso me vestir diferente, não posso mais escutar música no carro. Então eu, com a minha própria força, vou vestir uma aparência de piedade, porque agora eu estou indo na igreja de crente. Isso é o meu humano, o meu lado humano, querendo ser espiritual. O que eu vou ser? Sepulcro caiado, religiosa, legalista, insuportável. Porque eu estou tentando, com a minha natureza humana, reproduzir uma espiritualidade. Agora, se eu nasci de novo, eu sou um ser espiritual, me esforçando para traduzir a minha nova natureza na forma mais humana possível. Ficou muito mais fácil. Agora eu não me comporto da maneira que eu me comporto para suprir a sua expectativa. É esperado que você não beba, é esperado que você não fume, é esperado que você não frequente balada, porque as pessoas esperam que eu não faça mais isso. Não é isso, não tem a ver com expectativa dos outros, tem a ver com convicção de onde eu vim. A minha origem, a minha pátria, o meu novo pai me deu uma nova identidade, e tudo que eu reproduzo vem de lá. Então eu consigo reproduzir a cultura do céu aqui. Não é porque eu estou na arca, sabe? Não é porque agora eu vou na igreja dos crentes que eu faço isso, que eu vivo da forma que eu vivo. É porque eu nasci de novo, eu tenho um novo país. A Escritura vai dizer: minha pátria é o céu. Eu tenho uma nova origem. Então eu não vivo mais para suprir a expectativa dos outros. Eu não vivo mais de forma santa, porque a gente tem o pensamento assim: eu preciso me comportar bem, eu preciso ser santo. O que é o código? Me dá aí, me dá a lista de regra. Muitos lugares você chega e é assim, é tão triste. As pessoas já te dão logo uma lista de uso e costume que você precisa seguir. Aí você tem que seguir aquilo ali certinho para você ser aceito como um crente. Não é mais isso. Aí, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que usar essa roupa, eu não posso mais frequentar aquele lugar, eu não posso mais. Por quê? Porque eu preciso ser abençoado. Porque se eu não for santo, Deus não me abençoa.
Agora, se eu entendi que a minha origem é o céu, eu não vivo de maneira santa para movimentar a mão de Deus. Eu vivo de maneira santa para mostrar para os outros como é que Deus se movimenta. A minha presença nos lugares é as boas obras que está falando aqui. A gente pensa que boas obras é entregar sopa para os pobres, dar cesta básica para os outros, dar dízimo e oferta. Isso também é boas obras. Mas boas obras, sabe o que é para nós? A nossa presença nos lugares. Transmite o movimento do céu. A cultura que veio de cima. Eu não preciso nem falar nada. Só eu estar ali já mostra como é que Deus se movimenta. Isso é boas obras. O que é boas obras? É o DNA de Deus que se fundiu ao meu. E agora eu tenho uma nova identidade, eu nasci de novo. Ele se movimenta em mim. Eu me comporto como eu me comporto, porque é natural, eu nasci assim. Não é natural uma criança que nasce numa casa com determinados costumes se comportar? Para quem nasce na família de Deus é a mesma coisa, é normal. A gente se comporta dessa forma porque flui. É o movimento do céu em nós que faz com que a gente transpareça a cultura do céu, às vezes até na hora de cumprimentar alguém. É o DNA que mudou. Eu quero que você faça uma reflexão se você nasceu de novo mesmo ou se você só se emocionou. Isso é uma leitura que a gente tem que fazer, queridos, porque só tem chance para nós no dia que nós reconhecemos: eu não nasci de novo. Eu não entendi minha paternidade, eu não entendi minha origem, o Espírito Santo não habita em mim, eu preciso me arrepender. Então, partindo disso, uma vez que eu nasci de novo, uma vez que o meu DNA é outro, a minha pátria é outra, a minha cultura é outra, eu tenho que ser intencional em implantar essa cultura aqui. Por que eu tenho que ser intencional? Porque o sistema é mundano. O mundo, João vai falar, primeira epístola de João, o mundo jaz no maligno. O mundo, todo o sistema. Então, se eu quero implantar a cultura do reino de Deus, eu preciso ser intencional. Porque a hora que eu ligar minha TV, qual cultura que vai estar lá? Hollywood é de quem? A hora que eu abrir o meu celular, qual é a cultura vigente? É a do mundo. Então, eu tenho que entender a minha origem e implantar a cultura do céu de forma intencional na minha casa. Porque mudou a minha cultura. E aí, como que eu faço isso então? Vamos de forma prática. Como é que eu, nascido de novo, implanto essa cultura em casa? Porque muitas vezes, quando a gente não vigia, isso é comum. Tem um pouquinho de cultura mundana lá em casa. Se eu não vigiar, tem. Gente, isso está entranhado na moda, na mídia, nas músicas, na TV. Entendam isso. Então, se eu não for intencional em implantar a cultura da minha nova pátria em casa, às vezes vai escapar uma coisinha, escapar um filminho, escapar um negócio que não é da cultura do céu ali. Então eu preciso ser intencional em implantar. Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deus vai dizer assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Aí ele vai dizer assim: guarde sempre no coração as palavras que eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Eu quero que você pense, que eu pense, porque me confrontou. Qual que é a frequência com a qual você medita, qual a frequência com a qual você fala a palavra no seu dia a dia? Em que frequência ela aparece no teu vocabulário para você falar com seus filhos? Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Com que frequência você e seu marido sentam para falar sobre as coisas da palavra? Faz essa reflexão. Falar sobre a Bíblia, falar sobre o que Deus falou, sobre a pregação que você escutou, sobre o hino que você ouviu. Qual que é a frequência disso? Porque se é para mim falar enquanto eu estou levantando, caminhando, enquanto eu estou... Aí ele vai continuar aqui, ó. Quando se deitar e quando se levantar. Faz parte da tua rotina. Mudou o seu vocabulário. Sabe, eu tenho uma experiência para contar. Eu e a Camila, nós estávamos num lugar familiar. Ali se divertindo com a família, gente. O que começa a tocar nesse lugar familiar? Uma música, claro, porque a cultura, o sistema do anticristo está em todo lugar. Então você está no ônibus, tocando música. Você está no serviço, está tocando uma música. É assim.
Normal. A gente começou a escutar. Estava lá tocando uma música ao vivo. E aí, o que falava na música? Vocês conhecem. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí eu falei, Camila, você sabe que o crente é a metamorfose ambulante. A palavra já veio. Porque faz parte do meu vocabulário. Porque a gente é transformado de glória em glória até ser parecido com Cristo. E a gente não tem que ter uma velha opinião formada sobre tudo, porque a nossa opinião cai por terra quando a gente conhece a palavra. Entendem? A gente chega a ser chato. A gente só tem isso para falar. Quando eu vou conversar com alguém, eu lembro de alguma passagem da Bíblia. Aí eu fico pensando, e agora? Eu falo ou não falo? Porque eu só falo disso. Eu só falo disso mesmo. Chega a ser um saco. Mas é a cultura. Mudou. O Felipe ama flor. Ama uma árvorezinha colorida. Mas você quer aquele... Filho, foi Deus quem criou isso aí. Você tem noção que Ele desenhou essa cor? Ele fez. Ele fez. Ele pegou o pincel, Ele pintou, Ele criou tudo. Eu não posso perder uma oportunidade do meu dia para falar da palavra com Ele. Eu tenho que ser intencional. Não é trazer na igreja no domingo para ser ministrado na escolinha. Isso é muito bom. Mas agora ele acordou. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Sabia que foi Deus quem te deu de presente esse dia? Foi Deus quem criou. Olha só, Ele te deu fôlego de vida. Comece a implantar a palavra no dia a dia, na rotina de vocês. Comece a ser intencional em conversar sobre isso. Pegue qualquer gancho que você tiver. Isso vai se tornando o quê? Na sua casa, cultura. Os seus filhos vão começar a reproduzir. Porque o Felipe falou esse dia na escola para um amiguinho dele que enquanto Jesus não entrar no seu coração, você não vai parar de falar palavrão. Onde ele aprendeu isso? Cultura da casa. A gente precisa ser intencional em implantar isso, irmãos. Vocês não acham que vocês vão ligar a TV, vai estar o Faustão falando um versículo bíblico? Não vai. Não espere você que o Baby Shark vai do nada aparecer com uma pregação. Não vai acontecer isso se nós não formos intencionais em colocar a cultura do céu na nossa casa, meus irmãos. Vai ser tarde demais daqui a um tempo. E é isso que Deuteronômio 6 está falando. Seja intencional, olha aqui. Amarre nas mãos, prenda na testa como lembrança. O que você usa revela a cultura do céu. Escreva nos batentes das portas da sua casa, dos seus portões. A decoração da sua casa lembra o céu. Lembra a cultura de lá. Qualquer coisa que tiver na sua casa que não lembre esse lugar, tira. Como eu falei, a gente é bombardeado pela cultura do inferno. Difícil de comprar roupa hoje, porque a moda já foi tomada. É difícil vestir as nossas meninas de forma adequada, porque a moda já foi tomada. Mas a gente precisa ser intencional em colocar essa cultura dentro da nossa casa. É um absurdo, é inadmissível uma família que se diz cristã se reunir em volta da TV e assistir uma novela da Globo. Isso é uma ofensa contra Deus. Isso é um absurdo dos maiores. Como é que você quer implantar a cultura do céu na sua casa, abrindo as suas portas para a cultura do inferno através da TV? Ai, mas não é nada não, isso aí não faz diferença. Não faz diferença, meus irmãos. Eu e Paulinho, a gente estava no lanche quinta-feira, e como estava passando um diabo dessa novela, acho que nós assistimos uns 3 minutos, porque não estava muito alto. É só tramóia um contra o outro, vingança, mentira. Aí você está ali se alimentando disso, porque isso é alimento emocional. Ai, Carol, mas é só um doraminha. É só um doraminha, daqui a pouco seu marido não presta mais, porque você quer aqueles do dorama. É só um dorama, mas daqui a pouco sua esposa já não é mais suficiente, porque ela não é igual aquela lá. Sabe o que vai dizer aqui no Sermão do Monte? Jesus vai falar, Mateus 6, 22. Se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E de que forma os nossos olhos se tornam maus ou bons? De acordo com aquilo que eles veem. Não dá nada assistir um filminho de terror, de ação. Claro que dá, é alimento emocional para você. Os seus olhos estão consumindo aquilo, o seu corpo está se enchendo de escuridão, por isso que tem aumento das doenças mentais.
Agora tem esse negócio desse logaritmo no celular. Você para ali 1 minuto, 2, vendo uma tragédia que aconteceu com a criança. Daqui a pouco, o celular só entrega a tragédia com criança. E você passa 3 horas vendo tragédia que aconteceu com criança. No outro dia, você está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, e diz que tem que tomar Rivotril porque não sabe o que está acontecendo. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. Informação demais é coisa do anticristo para te amedrontar. É uma das armas do inimigo nos últimos tempos, causar medo nas pessoas. Aí, eu fico lá contemplando, mas não dá nada, mas não tem problema não. No outro dia você já se sente mal, já fica ansioso, já fica irritado, não sabe o que é, que está tão agitado. Adoece o corpo, porque os seus olhos estão cheios de trevas, é o que está falando a palavra. E a Escritura vai dizer: mantenham os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você precisa ver coisas que vão te edificar. Leia mais a Bíblia. Assista a pregação. Sai para ver. Eu estava falando com a Camila isso. Sai para passarinhar. Você sabe o que é isso? Passarinhar. Aqui no Sermão da Montanha está falando assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas observem as aves do céu. Passarinhar é um hábito que as pessoas têm de sair para ver os passarinhos. Isso torna elas mais inteligentes, sabia? A Bíblia está falando, que a ciência já comprova. A ciência está comprovando isso. Pessoas que têm o hábito de passarinhar têm um QI mais alto, são mais inteligentes, conseguem resolver problemas. A Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, observem as aves do céu. Tenha o hábito de sair, observar coisas pequenas da natureza. Coloque os seus olhos às belezas, às verdades a respeito do seu Criador. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, incluindo a sua mente, vai ser boa. Desvie os teus olhos dessas coisas. E seja intencional nisso. Porque a hora que você pegar o seu celular, vai aparecer aquilo, gente. Vai aparecer o logaritmo de entender o que você gosta de tragédia. Então, sabe que o Felipe, muito pequeno, eu dei celular para ele. Muito pequenininho. Eu fiz até aquela coisa assim, dei um celular velho para ele. Sabe quando a gente pega um celular velho e dá para criança? Fiz isso, muito pequenininho. Dei um celular para ele velho. Felipe nunca gostou de filme bíblico, irmãos. Adão, caído, já nasceu pecador. Ele não gosta de filme bíblico. Ele gosta de Smurf. Ele gosta de Vladimir. Porque a natureza dele é caída. Ele é pecador, eu sei. Muito pequenininho, dei aquele celular. Felipe muito agitado, muito ansioso, do jeito que ele é assim. Tirei aquele celular. Falei: o que é isso, gente? Uma criança de 2 anos tem um celular? Que negócio esquisito é esse? Tirei. Aí colocava filme bíblico, ele não queria saber, não queria assistir, não queria. Ele queria assistir aquelas coisas lá, o Vladimir. Aí ele começou a reclamar que ele era pobre, porque Vladimir vive nas Maldivas. Falei: mas que negócio esquisito é esse? Aí um dia eu estava orando pelo Felipe e o Espírito Santo falou assim comigo: bonito você ora para mim te ajudar a educar teu filho e você só atrapalha. Você está orando para mim, mas não colabora em nada comigo. Eu falei: Senhor, tira o celular dele. Mas o que eu vou fazer com uma criança sem celular? Eu não vou conseguir fazer nada da vida com o Felipe sem usar celular. Eu falei: bom, o Senhor sabe do que está falando, eu vou tirar. No outro dia tirei, sem titubear, sem pensar 2 vezes. Tirei do nada, assim, não diminuí não, tirei. Aí pensei: quer saber, é melhor ele me sapeando o dia inteiro na minha orelha, do que daqui a uns anos eu ter que ir lá na cadeia, ir lá na clínica de recuperação buscar ele. Eu acho que esse aborrecimento é maior. Prefiro ele o dia inteiro atrás de mim, me enchendo as paciências, tirando meu tempo. Não tem problema. Tá bom, fiz isso. Aí selecionei desenhos na TV para ele assistir. Não bíblicos, porque, como eu já disse, pecador, não gosto de nada de desenho bíblico. E mesmo assim, umas palavras esquisitas, um comportamento estranho. Parei para escutar o desenho. Falei: é disso aí que ele está imitando. Agora não tem mais desenho nenhum, é desenho bíblico. Achei um desenho bíblico que tem um monte de série, até as cores, é bem calminha, sabe? Todas as parábolas, tudo. Falei: esse aqui que você vai assistir? Eu não quero assistir. Tudo bem, então não vai assistir nada. É esse desenho bíblico ou nada. Tem essa opção. Foi fácil? Claro que não, né, meus irmãos? É muito bom uma criança que fica o dia inteiro no celular, não tinha paciência. Coloquei na TV, porque não tem como ele ficar mudando. Tem que ficar lá assistindo aquilo que está lá, não sabe mexer.
não gostava de assistir. Não gostava. Daqui a pouco, ele começou a se interessar. E era o cego de Jericó, e era o rico e o Lázaro, com o Lázaro no inferno. Ele começou a achar legal. Ele começou a ver, começou a se interessar. Aí agora ele só assiste aquilo. Aos poucos eu liberei um pouquinho o celular para ele. Às vezes, sabe o que ele vai procurar para ver? O Pequeno Missionário. É só isso que ele assiste. Porque eu tenho que ser intencional em implantar essa cultura. Entenderam? Então assim, é difícil, mas dá. Depende de mim. Agora ele ama assistir Mindinho, Pequeno Missionário. Está convertido, está quase crente. Quase ganhamos ele para Jesus. Ó, falta um pouquinho. Entende, irmãos? Então, que a gente mude a nossa maneira de proceder. E vamos colocar para os nossos filhos a nossa origem. E nossos filhos não são salvos, tá bom? Deixa eu dar essa notícia ruim para vocês. Enquanto eles não aceitarem Jesus, eles não são salvos. Mas a minha origem é o céu. E na minha casa a linguagem é de lá. A roupa é de lá, o desenho é de lá, a comida é de lá, o palavreado é de lá. E ele vai ter que se adequar à minha origem. E em nome de Jesus vai ser a origem dele também. Então eu, como filha de Deus, tendo Deus como minha origem e como a minha pátria, manifesta a cultura e os valores do meu Pai. Tudo que veio da minha origem, eu implanto aqui na terra. Dessa forma, eu me torno o que a escritura que a gente acabou de ler fala: luz do mundo e sal da terra. É dessa forma. Sabe, o sal é um antisséptico e ele evita que as coisas se decomponham, não é? Queridos, nós somos os purificadores morais desse mundo. O mundo só não acabou porque tem o sal. Essa é a nossa função aqui. Então nós vamos estar aqui, nós vamos. Quando o sal entra em contato com a carne, é o sal que fica carnudo ou é a carne que fica salgada? Por quê? Porque a gente influencia, irmãos, a gente não é influenciado. O nosso papel aqui é influenciar. Sal da sede. Spurgeon vai falar: vocês não são caramelo da terra. Não pensa que todo mundo vai amar vocês não, porque vocês são crentes. Vocês são sal da terra. E o sal da sede. Quando alguém está perto da gente, ele vai procurar a água da vida. Alguém perto de você tem que se incomodar e perguntar: mas cadê a água? Cadê a água? Onde que eu acho a água? É ou não é assim? As pessoas não perguntam. Elas não perguntam onde está a água, mas perguntam: o que você tem? Você acredita? O que vocês acreditam? O que elas estão fazendo? Elas estão procurando a água. Você é sal, está provocando sede nas pessoas. Também vai dizer que nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas, meus irmãos. E em densas trevas, quando aparece uma mínima luz, todo mundo olha para a luz. Não adianta você achar que você vai passar desapercebido na terra. Onde você passar, a referência é você. A única coisa que brilha ali. Todo mundo vai olhar para você para saber para onde que vai. Porque está todo mundo sem saber para onde vai. Você é referência. Então você precisa tomar cuidado de que forma a sua família tem se comportado. Imagine vocês a decepção de alguém que está com sede, de alguém que está em trevas, chegar na casa de vocês e se deparar com a mesma cultura que eles têm em casa. Vocês já imaginaram isso? Que triste. É muito triste isso. Nós somos a referência. E eu listei algumas características para a gente acabar. De Mateus 5, 6 e 7, não dá para estudar tudo, mas tem algumas características importantes nessa cultura. Na cultura do céu, integridade importa. O que é integridade, gente? Íntegro é uma coisa só. Não se dilui, não tem impurezas. Falando no português, claro, não é duas caras. Não é uma coisa lá, é uma coisa aqui. A gente tem que ser íntegro, e essa palavra para mim também. O que é o íntegro? Ele é uma coisa só, na frente de qualquer pessoa. Esses dias eu mandei uma mensagem para Camila no WhatsApp. Mandei, depois eu apaguei. Não para ela, apaguei para mim, sabe? Para não ficar na minha tela.
Porque eu não queria que ninguém pegasse. Todo mundo tem acesso. O Paulinho tem acesso. O Felipe. Eu não queria que ninguém pegasse meu celular, visse aquilo que eu tinha falado. Só a Camila. Aí o Espírito Santo falou: por que você apagou? Porque eu não quero que mais ninguém veja isso. Aquilo que você não quer que ninguém veja, você não fala. Isso é integridade. Difícil, né, irmãos? É o padrão do reino, tá? É a régua do céu. Vou fazer um comentário do Ciclano aqui. Se o Ciclano estivesse aqui na minha frente, como é que ia ser o comentário? A gente muda o jeito de falar. A gente fala de um jeito para alguém que a gente quer falar do terceiro. A hora que chega o terceiro, a gente fala às vezes a mesma coisa, mas de uma maneira mais suave, não é não? Porque isso é ausência de integridade. E aqui, Mateus 5, vai começar com as bem-aventuranças. Vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é puro de coração? Íntegro. Isso é pureza. É não ser falso. Isso é intencional. Eu tenho que lembrar, eu não vou fazer esse comentário aqui, porque eu não teria coragem de falar perto da pessoa isso aqui. Pureza, é padrão do reino de Deus. Também vai dizer em Mateus 5:22, que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento, intenção do coração. Então não é só eu fazer o mal a alguém, padrão do reino do céu, é eu desejar, me irar contra aquela pessoa. Pronto, eu já sou julgada. Deixa eu falar uma coisa para vocês: tribunal do céu tem um juiz que é chamado Deus. Nos tribunais da terra, eles vão julgar só o que vê e o que se fala. O tribunal de Deus, ele julga foro íntimo, intenção. Complicou para nós. A nossa intenção ao fazer algo vai ser julgado, vocês entenderam? É mais sério. Então por isso que o meu coração precisa estar purificado. Quem olhar com cobiça já cometeu adultério. No padrão de Deus, na régua do reino, não é só cometer o adultério, é olhar ao pescoção para a mulher. Já está errado. Cobiçou. O justo juiz viu: só no meu pensamento eu não fiz nada para ninguém, só no pensamento eu não fiz mal para ninguém. O justo, aquele que tem olhos como chama de fogo, contemplou. Não existe pecadinho, pecadão. Também vai dizer para a gente não viver de aparência. Por isso que Timóteo e Paulo fala: aqueles que são piedosos, que são religiosos na aparência, mas falta para eles o poder verdadeiro capaz de transformar o interior. E aqui Mateus 5, 6 e 7, se tem uma coisa que Jesus se estressa, é com quem vive de aparência. Ele vai dizer para nós: não vive de aparência. Os que praticam boas ações em público, porque naquela época não tinha rede social, né? Então para você falar da sua boa ação, você tinha que ir na praça. Mas hoje em dia, irmãos, a pessoa está no secreto com Deus lá, fazendo o café com Deus Pai. Ela faz o quê? Momento com Deus. Posta no store. Com que intenção? Parecer para quem? Não é o secreto, criatura. O secreto é o que? A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto. O que Deus está falando? Fique num lugar onde ninguém vai te ver. Aí o que eu faço? Eu posto lá no store para todos os meus seguidores. Gente, vamos parar de ver de aparência. Nós temos que parar com isso. É muito feio, não faça isso, pelo amor de Deus. O dia que você for tomar café com Deus Pai presencial, todo mundo vai ver. Não faça isso. A Bíblia condena quem faz isso. Eu quero fazer para influenciar as pessoas. Se você tivesse vida com Deus, onde você chegasse, sem ser por rede social, você já influencia as pessoas. Só por não colocar. Hoje a gente faz isso. Os fariseus faziam, eles iam lá na praça e falavam. Nós não, a gente posta. O secreto. Posta uma foto da Bíblia. Tudo grifado, que eu estou falando com Deus. Tu precisa mostrar que eu estou estudando a Bíblia. É isso que os fariseus faziam, que Jesus ficava nervoso. Aliás, não é só seus momentos com Deus. Tudo que você vai postar, por que você está postando? Pensa na sua intenção, porque o tribunal do céu está julgando a sua intenção ao postar. Analisa a sua intenção, se é pura. Minha intenção é pura. Eu quero postar o versículo para alcançar pessoas. A minha intenção é evangelizar, é pura.
proposta. Não é pura, quer mostrar para alguém que não faça. Vai falar dos falsos profetas que têm aparência de ovelha. Vai falar dos falsos discípulos, que é aqueles que fazem sinais, prodígios e maravilhas no nome dele, mas que são falsos. E que ele sabe reconhecer muito bem, porque ninguém engana ele. Vai falar de casa na areia e casa na rocha, daqueles que só ouvem as palavras, entra por aqui e sai por aqui. E domingo está bem bonito, sentado aqui no culto. Casa na areia, casa na rocha, aquele que ouve a palavra e pratica. Ele sabe a diferença das duas coisas. Não adianta, a gente não engana aquele que tem olhos como chama de fogo. Vai falar para a gente não ser vingativo. Para ser perfeito a gente tem que amar o inimigo. Vai falar para a gente não considerar tesouros as coisas da terra. Da onde que é a nossa pátria? Onde a gente veio? Qual que é a nossa origem? Deus. A cultura desce do céu para a terra. O que importa para mim agora? As coisas de lá. Paulo vai dizer, advertir a igreja. Não busque as coisas da terra. Busquem as coisas que são do alto, do Pai das luzes, de onde vocês vieram. É isso que vai advertir, é essa palavra. Se eu estou muito gostando das coisas daqui, cobiçando demais as coisas daqui, eu preciso rever a minha cidadania. Essa é uma palavra de alinhamento e arrependimento. Avalia a sua cidadania. Avalie a sua cultura. Sabe, nós temos 3 meses para acabar o ano. Dá tempo da gente implantar, ser intencional em implantar a cultura do céu na nossa casa. Nós só vamos conseguir, lembre, se a nossa origem for o céu. Nós não vamos conseguir isso de forma carnal. Como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Cristo de uma pátria celestial, de uma nova Jerusalém que desce do céu para a terra, nós vamos intencionalmente implantar essa cultura. Essa é a maior arma da igreja contra o sistema mundano. Não é ficar gritando, berrando, fazendo algo profético, não. É a arma de você e a sua família almoçando num restaurante. De você e sua família brincando com as crianças no parquinho. É ali que vocês vão mostrar o movimento de Deus e a cultura do céu. É ali que vocês vão afrontar Satanás. É ali que vocês vão vencer o inimigo. Camila, cadê o Fabiano? Chamar o grupo de louvor. Nesses 3 meses, dá tempo da gente ser intencional. Sabe, às vezes eu também me pego na minha casa com alguma coisinha que não é da cultura do céu. Um detalhezinho. Eu não quero que você saia daqui, nossa, como eu sou uma ameba. Não. Às vezes passa, porque o sistema do mundo está em todas as coisas. Mas que você seja intencional em tirar aquilo que não é do céu e colocar as realidades do céu ali. Ai, mas os filhos vão ter que se adequar. Quem manda lá é vocês. Ah, mas o Felipe não gosta desse desenho, vai assistir nada então. Vai ficar o dia inteiro entediado pela casa, me buzinando as orelhas. Vai. Mas a cultura aqui vai ser outra. Que nós sejamos, a gente venha viver isso. Que na nossa casa o som seja do céu. Que as pessoas quando chegar ali falam, nossa, tem alguma coisa diferente nessa casa, mas que paz que eu sinto aqui, parece que não tem falta de nada, eu gosto de estar nesse ambiente. O som do céu invadindo as nossas casas, invadindo as nossas vidas. Que a nossa mente esteja na cultura. Lembra da sua origem. Não deixa Satanás te enganar, dizendo que você não pode isso, não pode aquilo, por causa do seu passado. Lembra Satanás que o seu passado não importa mais. Lembra ele da sua origem. Lembra de onde você é. Vamos adorar o Senhor com esse hino. Ninguém vai cantar, vocês vão cantar. Você pode se colocar de pé? Eu quero que você leve seus pensamentos ao Senhor. Eleve seus pensamentos à pátria de onde você veio, ao Rei. A Bíblia vai dizer que a nova Jerusalém, o reino de Deus que vai ser instituído muito em breve, o sistema do mundo vai falir, vai acabar, vai ser destruído, e o reino de Deus vai ser implantado de forma definitiva aqui, e só vai reinar com Cristo quem já vive a realidade desse reino hoje. Eleva seus pensamentos a esse rei, a essa pátria. No mais profundo eu entro
pra te encontrar, esqueço o que tenho e olho pra ti. No mais profundo eu entro pra te encontrar, esqueço o que tenho. Olha pra sua origem e olho pra ti. Santo e digno, sua casa, para esse rei habitar lá. Sublime, grande rei, estende o céu sobre a terra e toca-me com o teu fogo. Já posso ouvir o som que ecoa no céu. Que seja a tua casa, o céu. Estende o céu sobre a terra e toca-me com o teu fogo. Já posso ouvir o som que ecoa no céu, que ecoa no céu, que ecoa no céu, que ecoa no céu, e esse é o som do céu. Aleluia. Sabe, igreja, eu sinto a presença de Deus na igreja. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Às vezes eu estou distraída com o Isaac e eu não sinto nada porque eu estou preocupado com ele. Mas sabe qual que é o lugar da presença onde é mais intenso? Minha casa. Os lugares das maiores experiências, que o céu desce lá. E eu quero profetizar a sua casa sim. O céu descendo é do céu para a terra. Eu quero que as maiores experiências que você vai ter com Deus não sejam aqui num culto. Eu quero que seja na tua casa. Eu quero que o avivamento comece lá na sua mesa, com você, seu marido, seus filhos. O som do céu ecoando, não precisa nem ter música. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Imagina isso no seu café da manhã. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, vai entrar o Rei da Glória na minha casa. O som que ecoa lá é do céu, a cultura que impera ali é do céu. Eu quero profetizar isso na tua casa. Eu não quero que você venha aqui para buscar as experiências. Eu quero que a cultura da tua casa invoque a presença de Deus lá, todo dia. Amém?